Atendendo alguns pedidos, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Hoje eu vou falar de um manhwa, olha que surpresa. Esse vídeo ele vai ser como um teste desse formato, e caso ele tenha um bom desempenho e vocês curtam, eu posso até trazer mais dele. Mas isso vai depender do resultado. Então hoje eu tô pra falar de How to Be a Dark Hero's Daughter. O que vocês já devem ter uma ideia do que vai ter ou o que vai ser sobre a obra por causa do nome e também do título. Mas vamos fingir que vocês não sabem o que vai acontecer. A história começa com a nossa protagonista chamada Re lendo um jornal, ou pelo menos tentando, porque ela só conseguiu ler 4 palavras. Ela infelizmente é uma mendiga, e por isso ela tem um sonho de poder mudar o destino dela e conseguir um emprego. Mas até lá, ela vai ter que aproveitar da fofura dela para conseguir comida das outras pessoas e poder sobreviver até lá. Até que então, um amigo dela acaba apontando para um cara alto que parecia rico. E esse cara tava realmente com umas roupas que só de olhar tu já pensa que o cara tem a grana da grana. E claro, ela não ia perder a chance de pedir dinheiro pra alguém rico, né? Porque quem não perderia, né? Por isso ela nem perdeu tempo e já implorou por uma moeda pro cara. E só nesse quadro já deu pra ver que lindo é pouco pra descrever a aparência do mano. Infelizmente o cara é sangue frio e só disse que tava sem tempo pra coitada da prota. Mas quando o homem tocou nela, ela acabou tendo uma pequena lembrança na sua mente. A lembrança era da sua vida passada, quando ela era uma garota que era muito doente e lia um livro sobre um herói sombrio chamado Kali. E nessa história, durante uma perseguição, o protagonista acabou perdendo um assassino de vista. Isso porque o criminoso acabou se disfarçando e conseguindo fugir para assim poder assassinar uma criança que era o amigo da Re. Após receber essas lembranças, a Re decidiu meter o louco e avisar o Kallen sobre a localização e a aparência do assassino. O Kallen estranhou de primeira, mas logo foi atrás do cara. E quando ele encontrou o assassino, ele usou magia negra para poder imobilizar ele. E enquanto fazia isso, ele já fazia cara de pescotapa dele, dizendo que ia bater em bastardos que nem ele era a maior alegria da vida dele. Depois de fazer o cara ir pro outro lado, o Kallen queria fazer uma pergunta pra Re, mas a cena foi tão brutal que a garota tava morrendo de medo e chorando que nem criança. Ah não, pera, ela é criança, pelo menos fisicamente. E vendo que não dava pra conversar daquele jeito, ele deu um cartão pra ela visitá-lo na mansão dele. E ele termina se apresentando como Kallen Llewellyn. E após ele ir embora, a prota só ficou com uma cara de bunda enquanto os policiais iam ver o que aconteceu. Então no dia seguinte, a Re acaba acordando junto de umas flores que apareceram de repente ali. E também ela percebe que no jornal que ela usou de cobertor, tinha um anúncio dizendo que o Duque Llewellyn estava contratando empregadas. E ela viu isso como uma oportunidade de trabalho, já que, bem, eu acho que ninguém quer continuar sendo mendigo pra sempre, né? Ela então, indo até a mansão, mostra o cartão pro guarda, mas o guarda não vai muito no papo dela não, porque, né, meio difícil de acreditar quando tu olha pra ela. Pra sorte dela, o filho do Duque acaba chegando, e o nome dele é Jade Llewellyn. O Jade acaba achando muito estranho alguém como a Re ali, mas acaba levando ela pra dentro da mansão. E quando eles entram lá, eles logo encontram o Kallen, que por conta da ajuda da garota, queria agradecê-lo. Só que a garota tá tão desesperada por emprego que ela vai direto pro assunto do Kallen estar contratando empregadas. Ela diz que podia limpar a casa e até limpar as roupas, e também, por ela ser pequena, podia até entrar na chaminé e limpá-la. No meio da conversa, acaba chegando a irmã mais nova do Kallen, a Marianne. E olha, cara, que irmã, hein, Kallen? A Marianne logo pergunta pra Re por que ela quer ser uma empregada, e ela responde que é porque ela só quer ser alguém na vida. No caso, ser uma pessoa normal. Isso acaba deixando a Marianne bem orgulhosa e faz ela acariciá-la. Só que isso fez perceber uma pétala de uma flor. A Re estava querendo dar essa flor como presente de visita. O Kallen, quando viu aquela flor, perguntou de onde ela conseguiu e de quem ela conseguiu. Mas ela não sabia, porque aquela flor já estava lá quando ela acordou. Depois disso, o Kallen acaba perguntando sobre como ela sabia da pessoa que ele estava atrás. E a Re, já tendo preparado as respostas, disse que conhecia o cara por causa dos cartazes de procurado. Além de só ter pedido a ajuda do Kallen por ele ser uma pessoa bonita. Olha só, além de inteligente, ela também fica dando em cima dos outros, hein? Meu Deus. E não vou mentir, acho que qualquer um pediria ajuda a exatamente esse homem aqui. Só de olhar pra ele já dá pra saber que o cara tem técnica em te meter a porrada. Depois das perguntas, o Kallen disse que tinha que discutir algo com a família dele, por isso eles deveriam ser deixados sozinhos. E só obedecendo, a guria só fica atrás da porta rezando pra conseguir um emprego. Mas ela mal sabia que ela ia conseguir algo melhor do que isso. Falando sobre o assunto, a Marianne tinha a ideia de levá-la pro templo pra pelo menos poder dar comida a ela. Mas o problema seria que a garota teria que se tornar uma freira. E se contratassem ela como empregada, teria rumores estranhos sobre a casa. E o Kallen acaba cogitando sobre adotar a garota como sua filha. O Jade diz que as piadas dele não eram engraçadas, mas o Kallen só esmaga a flor e pergunta se isso soou como uma piada.
cara basicamente meteu um acha que eu tô brincando. Após isso, ele chamou a garota de volta, e o Kallen dá a triste notícia de que aquele artigo sobre a contratação das empregadas era um artigo de 6 meses atrás. Isso, claro, já deixou a coitada muito triste, porque ela ainda tinha uma esperança. Mas o Kallen não pretendia dar um emprego a ela, mas sim adotá-la como sua filha. E ele pergunta o que ela acha dessa ideia. Só que a garota ficou tão surpresa com isso que ela simplesmente perguntava que tipo de empregada é uma filha adotiva. Ela estava um pouquinho desesperada por dinheiro. O Kallen então explica que ele não gostava da ideia de simplesmente deixá-la viver nas ruas. Por isso, ele ofereceu a proposta dela viver naquela mansão como a filha dele. Essa proposta era bem atrativa, mas também deixava a prota muito receosa, porque o Kallen era literalmente um justiceiro, e se ela se tornasse filha dele, poderia acabar fazendo a volta dela ser rodeada de sangue e violência. Mas mesmo sabendo disso, ela decidiu aceitar, porque quem seria louco de recusar? Depois dela aceitar a proposta, o Kallen já estava para sair até a Marianne reclamar que ele nem ao menos perguntou o nome da garota. E ele falou que nem ao menos se importava com isso, porque agora ele era filha dele e ia dar um nome para ela. Mas a Rê nem inspirou ele a perguntar nem nada e já disse o nome dela. E quando a Rê falou o seu nome, o cara travou na mesma hora. Isso porque na língua antiga, o nome Rê significava luar. Então provavelmente ela nasceu numa noite de luar. E eu achando que o significado era alguma coisa mais assustadora. Depois de tudo ser decidido, ainda mais confusa, a Rê vai tomar banho. Só que antes do mordomo sair dali, ela pergunta pra ele o que ela como filha deveria fazer. Caralho, minha filha, tá perdidona, hein? E após fazer um monólogo que não respondeu a pergunta dela, ele apenas diz pra ela crescer saudável e em paz. E quando o mordomo saiu, ela se perguntou se ela realmente conseguiria crescer saudável e em paz. Afinal, agora ela era filha de um assassino que matava outros assassinos. Mas por ter lido o livro, ela sabia que no fundo ele não era uma má pessoa. E assim a gente vai ver essa pequena garota fofa sendo filha de uma família meio psicopata. O capítulo começa com as empregadas chegando para poder ajudar a Rê a se arrumar. E elas acabaram fazendo um bom trabalho, hein? Ela ficou muito mais fofa do que ela já era quando estava cheia de trapo. Agora com esse vestido, a guria chega a outro nível de fofura. Ela vai para a sala de jantar onde não tinha uma única alma viva ali e só tinha uma comida da boa. Ela ficou encantada, mas queria esperar alguém chegar para começar a comer. Mas depois de 20 minutos de espera, ninguém tinha chegado. E com aquela belezura na frente dela, ela não aguentou e já logo meteu uma mordida na comida que tinha ali. E a comida tava boa, hein? Os olhos dela estavam até brilhando e ela já tava chorando de felicidade. Até que o Jade, que tava fundido com o ar, fala que ela é pequena, mas come bastante. Ele também diz que aquele era o lugar dele e aquilo acabou deixando a garota muito triste. Isso porque ela acabou comendo sem querer a comida dele. E por causa disso, agora ele só veria ela como uma comilona. Mas o Jade diz que não tinha problema, porque ele queria assistir ela comendo. Além de que também ver ela comendo lembrava ele do Popo, o gatinho quimera que ele tinha, que comia mais do que o corpo dele podia aguentar. Inclusive, ele tinha o corpo do bichinho empalhado. Ele também disse que tentou prolongar a vida do bichinho, colocando ele em um lugar quentinho e também dando remédios. Mas no fim, não adiantou nada porque a vida dele já estava acabando. E isso fez a Rê perceber que, por mais que parecesse, o Jade não era uma pessoa má. Depois disso, a gente vai para uma cena do Shimon relatando pro Kallen sobre a Rê, dizendo que ela é uma mendiga que nunca teve ligação com uma organização criminal ou fez algo ilegal. E é aqui onde a gente descobre que o único motivo pro Kallen ter adotado a Rê foi por causa da flor que ela entregou a ele. Isso porque aquela flor era um desafio da pessoa que matou a mãe do Kallen. E se a garota tinha aquela flor, possivelmente ela estaria atrelada a ele. Mas ele acaba fugindo do assunto quando pergunta pro Shion se ele usa cadeiras que se movem, mostrando que ele estava pisando em alguém, que pra variar era só mais um assassino que tinha enviado o corpo de suas vítimas pros familiares. Por isso ele pediu pro Shion dividir o cara em 30 pedaços e presentear os familiares das vítimas. Olha, que presente, hein? Ia adorar receber um pedaço de corpo. No dia seguinte, a Rê ainda acorda não acreditando que aquela era a realidade e nem dá pra culpá-la, porque do dia pra noite tu tá na rua e ir pra essa mansão é bom demais pra ser verdade. Ela logo vai pra sala de jantar já dando oi pro Jade. E querendo passar um tempo com ele, ela pergunta se ele teria algum compromisso. Mas infelizmente ele fala que tinha que sair e isso acaba deixando ela bem triste. Mas pra melhorar o humor dela, ele pede pro Shion dar um balão de presente pra ela. E ela acabou gostando tanto daquele presente que ela chegou até mesmo a chorar de felicidade. E dá pra dizer que o dia dela começou perfeito.
Depois do jantar, ela acaba dando uma volta com o Shio, mas a volta acaba rapidinho quando eles veem a desgraça de uma carruagem indo na direção deles. E a pessoa não era nada mais do que a Marianne, a irmã do Kallen, que já ficou se fazendo de sonsa, dizendo que isso era uma coincidência. E bastou ela olhar pra Rê, que já baixou a mulher chata nela, dizendo que as roupas que ela tá vestindo não era coisa que uma garota vestia. Por isso mesmo, ela nem perdeu tempo e já roubou a guria pra levá-la às compras. E dentro da carruagem, ela já pede desculpa por não ter dado um oi direito pra ela, dizendo que o templo tava chamando ela. E a Rê descobre que a Marianne é uma santa, deixando eu e ela bem surpresos. E logo após descobrir isso, a tal santa simplesmente começa a fumar na carruagem. Mas depois de ver que a Rê tava tossindo, ela para na hora. Aí ó, exemplo pra vocês fumantes infelizes. Se tu quiser ferrar com o teu pulmão, ferra à vontade. Mas ferra longe dos outros, que ninguém tem que aguentar essa chaminé na tua boca não, meu filho. Elas logo acabam chegando na loja de roupas e bastou a Marianne pisar na loja que todas as mulheres foram correndo atendê-la com estrela nos olhos. Uma das mulheres acaba perguntando se elas deveriam fazer um orçamento, mas a Marianne só fica puta, dizendo se ela realmente estava duvidando do orçamento de um Llewellyn. E ela ainda termina dizendo que vai gastar 100 moedas de ouro. Entendeu agora porque não precisa fazer orçamento? Com os Llewellyn é assim, só dá o produto que o dinheiro já tá na mão. As mulheres ainda brilhando porque elas já iam ficar ricas, logo sequestram a coitada. E uma das infelizes acabou tirando o balão e amarrando numa janela ali perto. E logo já botam uma roupa de princesa nela. Que eu não sei vocês, mas acho que não combinam muito com ela. Mas ela acaba escutando uma mulher chamada Rosé chegando no provador. E essa mulher acaba falando do rumor sobre o Kallen ter adotado uma filha que era uma mendiga. E só de tocar no assunto, a mulher nem perdeu tempo para ficar desprezando a Rê, dizendo que se ela fosse bonita, era só fazer ela se casar logo e mandá-la pro campo. E se ela fosse feia, seria melhor vendê-la para o circo. Olha, minha filha, se o Kallen ouvisse isso, tu já ia de vala, viu? Isso, claro, acabou afetando e muito a Rê. Mas depois da Marianne ver a roupinha dela e ficar toda feliz, a Rê também acabou ficando feliz. E já logo esqueceu aquilo que aquela víbora tinha falado. Quando a Marianne foi ver uma roupa pra ela, a Rê acabou olhando pro lado pra ver como tava o balão dela. E o balão não tava onde era pra tá. E por conta do balão ter sido dado pelo Jade, a Rê queria protegê-lo. E por isso ela saiu correndo atrás do balão. Quando ela parou perto de um beco, uma figura muito estranha chamou a atenção dela, dizendo que poderia ler a sorte dela. Mas não precisa ser expert pra saber que isso era roubado. Ela logo sai correndo assustada porque, né, quem não ficaria? E depois de despistar a figura e ver onde estava, a Rê percebe que ela ficou completamente perdida. Ela até anda um pouquinho, mas depois ela fica muito triste e assustada por estar perdida. Mas, pra sorte dela, ela acaba sendo encontrada pelo homem, o Duque Kallen. Quando ela fala o motivo pra ele por estar perdida, ele chama ela de boba, já que eles podiam comprar outro balão. Mas isso não deixa ela muito animada. Ela logo pergunta como o Duque sabia que era ela, já que da última vez que eles se viram, ela estava cheia de trapos. E ele diz que a reconheceu porque ela brilhou como na primeira vez que eles se conheceram. Olha só, parece que temos uma pessoa boa de lábia, né? Eles logo acabam voltando para a loja em que ela estava, e não demorou muito para eles logo acabarem encontrando a Rosé, que só de ver o Duque já ficou toda carinhosa. Ela logo pergunta quem era aquela criança, e quando o Duque falou que era sua filha, a mulher falou que eles deveriam encontrar um tutor para ela. E para sorte deles, ela já conhecia um, que se preciso até mesmo batia nos próprios alunos. O Kallen coloca a Rê no chão e pede para ela chamá-lo de papai, mas ela fica bem tímida com isso. Por isso, ele pede um outro favor a ela. Ele pede para ela mandar aquela mulher desprezível embora. E não satisfeito, ele ainda diz que queria que ela sumisse da vista dele, não querendo encontrar ela de novo. E como foi a vez do Duque de humilhá-la, era a vez da Rê, que deu tchau pra mulher, a chamando de senhora. A Rosé perguntou se ela não sabia quem ela era, e a Rê responde de que não sabia e que ficava feliz que não era bonita que nem ela, já que se fosse bonita como ela, teria que casar cedo. E ela ainda pergunta se parece como se devesse ser vendida a um circo. Tome, mocreia, não é só o Kallen que humilha não, hein? A prota também tem a língua afiada. A mulher já fica se tacando no Kallen, dizendo que eles estavam saindo juntos, então ele não deveria tratá-la assim. Mas o Kallen só fala que não sabia que ela era toda iludida. Só porque eles tinham comido junto algumas vezes não significava que eles estavam saindo. Aí ó, fica a dica pra vocês. Não é só porque tu saiu pra comer junto com alguma garota por algum dia que quer dizer que vocês estão saindo, tá? E por isso ele convidou ela a sair dali, senão ele ia chamar os seguranças. E claro, a mulher já saiu correndo com o rabo entre as pernas. Eu não
sei vocês, mas já adorei a relação desses dois, hein? Depois disso, a Rei acaba fingindo que tava ficando cansada, porque o Kallen, pra variar, queria gastar ainda mais moedas de ouro naquela loja. E se eles gastassem mais, era possível que a guria tivesse um derrame no meio das compras. Então, depois de se despedir da Marianne, uma mulher estranha que não parecia muito bem estava pedindo ajuda. E logo ela acaba caindo no chão. E rapaz, o que será que aconteceu com ela? Mas bem, o capítulo começa de onde o outro parou, que foi quando uma mulher ruiva acabou caindo no chão. A polícia logo chegou no local querendo tirar algumas dúvidas com Kallen, mas no fim eles logo foram dispensados. Então logo a nossa querida dupla acaba voltando para a mansão e lá a Rei acaba se desculpando com o Jade por ter perdido o balão que ele tinha dado para ela. Mas no fim deu tudo certo porque o Jade no fim nem se importava muito com aquilo, já que bem, eles poderiam dar quantos balões eles quisessem para ela. Depois disso a gente tem um pequeno momento fofo mostrando para nós o quanto o Jade realmente tá se apegando a Rei. E olha que só faz alguns poucos dias que eles se conheceram e essa garota já conseguiu conquistar o coração dele. E logo o Duque acaba recebendo uma carta do Rei informando ele do corpo que eles encontraram, o que acabou chamando muito a atenção do Duque. Isso porque essa é a terceira vez que uma mulher ruiva morre de ataque cardíaco. E isso não podia ser coincidência, e realmente não era. A Rei, que sabia de algo, acabou não ficando muito bem, e o Duque, vendo a situação dela, colocou a mão na testa dela para ver se ela estava com febre. E assim acontece a mesma coisa da última vez quando ele encostou nela. A Rei acaba se lembrando dessa parte da história do livro, que basicamente consistia em um homem que teve um passado sombrio com a sua mãe, que era ruiva. E após a mãe dele morrer, ele acabou desenvolvendo uma obsessão em matar mulheres de cabelo ruivo. E o jeito que ele matava essas mulheres era vendendo um produto que ele dizia ser para melhorar a pele, mas na verdade era um veneno que a longo prazo causava ataque cardíaco nelas. E a última vítima desse cara seria a própria Rei. Sim, por incrível que pareça, na história original a personagem acabaria sendo morta. E então, lembrando da história e o desfecho dela, a Rei começa a dar várias pistas pro Duque sobre a localização do assassino. E o motivo dela começar a revelar a localização do cara não era só para pegar o assassino, mas também pelo fato de que ela sabia que na história o Duque acabaria sendo atingido por uma flecha do assassino. E, infelizmente o ferimento acabou deixando o Duque em um coma em que ele nunca acordou. E foi exatamente nessa parte do livro em que a Rei na sua vida passada tinha parado de ler porque ela tinha morrido. E sabendo a morte do seu pai, a Rei adotou uma carinha de cachorro abandonado para poder manter o Duque na mansão e impedir a morte dele, usando como desculpa ter tido um sonho horrível dele ter sido morto. E depois de insistir muito, ela conseguiu fazer com que o Duque ficasse na mansão e eles acabassem dormindo juntos. Mas infelizmente o Duque não é um adulto muito confiável, porque antes mesmo de amanhecer, ele já deixou a mansão para ir atrás do assassino. E o engraçado é que o Jade ficou tão apegado a Rei que ele ficou puto que o Kallen não cumpriu a promessa dele de ficar ali. Mas ele não tava nem aí e só queria bater em mais um assassino, porque a vida dele quase que se resume a isso. A Rei logo acabou acordando acreditando que o Duque tinha cumprido a promessa dele, mas logo após ver os documentos que mostravam sobre os assassinatos, ela logo já sacou na hora que ele tinha ido pro lugar que não devia. E por isso ela, toda desesperada, acabou acordando Jade, dizendo que tinha que pedir um favor pra ele e também pra confiar nela. O que foi algo bem fácil, porque sem bater boca o cara já decidiu confiar numa garota que ele não conhece, sei lá, nem por 5 dias direito. Mas vamos passar um pano, afinal a gente tá falando dessa fofura aqui, né? Quem iria resistir? Eles acabam pegando um cavalo pra poder chegar o mais rápido possível, e assim não demorou muito pra eles conseguirem chegar até onde queriam. E a primeira coisa que eles viram não foi o Kallen todo caído no chão, e sim o Kallen já enforcando o assassino de ruivinhas prestes a matá-lo. E claro, como tinha uma criança ali a mando do Kallen, o Jade ia tirar a Rei dali. Mas quando eles menos esperaram, o assassino acaba mexendo o dedo dele, e isso fez ativar uma besta que ia atirar uma flecha no Kallen. E sabendo o que ia acontecer, a Rei logo se livrou do Jade e para poder salvar o Duque, ela se taca na frente da flecha para poder salvá-lo. E aí o desespero começa a bater. Isso, claro, deixou o Duque e o Jade em completo choque. E só pela cara dela já dava pra ver que a situação tava bem feia. E ver que tinha sido salvo deixou o Duque completamente chocado e confuso. E isso fez ele se lembrar do seu passado. O passado onde ele era tão poderoso que até o próprio pai dele desprezava e até mesmo temia ele. E a única pessoa que realmente amava ele era a sua mãe, que se preciso até mesmo apanhava por ele. Mas o mundo dele acabou desabando por completo quando a sua mãe acabou morrendo, o que de novo estava se repetindo naquele exato momento.
O Shion, pra sorte dele, acabou ficando encarregado de lidar com o assassino, e pode ter certeza que ele aproveitou cada segundo que o torturou, enquanto o Kallen e o Jade levaram ela para um lugar onde ela poderia ser atendida pelos médicos. Só que como não tinha chegado cirurgiões, parecia que a vida dela não estava em risco. Só que o Kallen estava tão desesperado da Rei perder a vida que ele já ameaçou o médico dizendo que se ela acabasse morrendo, ele ia apagar a linhagem de cada médico daquela cidade. Não só isso, como ele mandou o Shion enviar uma mensagem pro rei de que se ele não mandasse os sumos sacerdotes para ajudar a Rei, ele iria pessoalmente ao palácio para fazer qualquer membro da família real que ele visse pela frente sentir a mesma dor que a sua filha sentiu. Mas claro, não era só ele que estava sendo afetado, mas o Jade também estava bem desesperado com essa situação, que como eu disse, ele tinha desenvolvido bastante afeto pela garota, ao ponto de até mesmo o coração dele começar a doer e ficar o dia inteiro do lado dela. Mas felizmente essa tortura durou por pouco tempo, porque uma semana depois a Rei finalmente acabou acordando, e o Jade só estava do lado da cama dela fingindo que ele estava esperando pacientemente ela acordar. Nem parece que ele estava quase tendo um ataque do lado dela. E não só o Jade ficou feliz, como também os médicos ficaram felizes até demais por ela ter acordado. Mas não por felicidade pela saúde dela, foi porque se ela demorasse um pouquinho mais para acordar, o Duke ia acabar matando um deles ali. É o Kallen, já tá na hora da gente se acostumar com isso. Mas a dúvida que a Rei tem é como caralhos o rei simplesmente deixa o Kallen fazer coisas tão insanas assim. Mas essa é uma pergunta que a gente não vai ter a resposta tão cedo. Bem, o Jade acaba explicando que o assassino de Ruivinhas tinha um anel no dedo que ativava um dispositivo que tinha uma besta que, dependendo de qual direção fosse ativado, poderia tirar uma flecha com veneno ou uma flecha com anestésico. E pra sorte dela, a flecha que foi atirada foi a com anestésico, o que fez ela ficar bem aliviada. Mas ela logo percebeu que ela teria que explicar do porquê ela sabia onde o Duke estava e por que ela se envolveu nisso tudo. E por isso, para poder escapar do assunto, ela acabou fazendo uma pequena birra para poder ficar sozinha. Mas no fim, ela nem teve muito tempo para pensar, porque o Duke junto do Shion foram correndo na hora para ver como ela estava. E o Duke, que tinha ficado muito preocupado com ela, logo abraçou ela dizendo que o papai tinha chegado. Mas logo após todo o drama ter passado, o Duke pergunta para Rei como ela sabia onde ele estava. E já com a resposta preparada, ela disse que soube por meio dos papéis que ele tinha deixado cair no chão, o que foi o suficiente para eles acabarem aceitando. E além disso, a Rei também acaba descobrindo a relação que o Kallen tem com a flor que ela tinha dado de presente para ele, com ele dizendo que era uma flor que era deixada por um cara mau que até hoje ele não fazia a menor ideia de quem era, o que após ouvir deixou a Rei bem assustada, porque nem mesmo no livro falava sobre esse cara, o que também acabou deixando ela triste, porque assim ela não conseguiria ajudar o Kallen na busca por esse cara. Mas aí, para quebrar todo o clima sombrio que estava tendo, o Kallen pergunta para Rei por que ela ainda chamava ele de Duke, sendo que eles eram pai e filho. E mais uma vez, tendo um momento fofo, a Rei acaba finalmente chamando o Duke de papai, o que deixou ela bem envergonhada, mas deixou o Duke bem feliz. E após toda essa confusão, os dois finalmente voltaram para a mansão deles. E logo após isso, a gente tem uma cena mostrando uma figura bem estranha conversando com um cara que estava relatando sobre já ter se livrado do garoto que vendia flores. E também, esse cara misterioso revela que foi ele que deu pro assassino de Ruivinhas o veneno que ele usava. Além dele também tocar no assunto sobre o Duke ter adotado uma filha, e essa filha ter sido uma das pessoas que conseguiu as flores dele. E termina dizendo que está ansioso pelo futuro encontro dele com a garota. O capítulo começa com a Rei acordando com algo estranho tocando no rosto dela, e quando ela vai ver, era um ursinho que alguém tinha deixado ali. Não só o ursinho, mas também uma carta preta que tinha algo escrito dentro. Então a guria, que nem tinha melhorado ainda, vai correndo pro Shion poder ler pra ela. E usando o ursinho pra falar, ele fala que aquela carta era pra poder dar um nome pra ela. E esse nome era Letícia. E esse nome acabava preservando o que ela recebeu da sua mãe, além de que era como se dissesse que ela tem permissão pra relembrar do seu passado. Mas esse dia não era só para ela receber o nome, como também era para poder comemorar o seu aniversário. E como eles não sabiam qual era o dia do aniversário dela, eles decidiram que o dia seria exatamente nesse, como se ela revivesse como uma nova pessoa. E a felicidade que a garota sentiu naquele dia foi algo que ela nunca iria esquecer. Então, após um mês ter se passado desde o aniversário da Letícia, ela ficou o tempo todo na mansão estudando e aprendendo a ler e a escrever. Até que em um dia ela finalmente recebeu permissão para sair da mansão e ela iria em algum lugar fazer um piquenique com o Jade, que pra sorte dele conseguiu ficar com a Letícia só pra ele. E durante a viagem eles acabaram encontrando os colegas de classe do Jade, que só de olhar pra eles já ficou com uma cara como se tivesse visto os caras mais irritantes do mundo.
Quando eles chegam no local, a dupla de irmãos acaba vendo algumas rosas azuis que tinham ali, que pra variar tinham algumas lendas dizendo que quem tocasse nelas enlouqueceria até a morte. E após ver as rosas, no final, contra a vontade do Jade, eles tiveram que fazer um piquenique junto daqueles três, que logo se apresentaram. O nome do de cabelo castanho era Leon, o que parecia um santo e era brincalhão se chamava Percy, e o último era o Shio. E só na primeira interação que a gente vê deles, já deu pra ver que aquele trio era um grupo bem unido e que também tem um bom relacionamento. E também a amizade que eles têm com o Jade é mais daquelas amizades onde um lado fica forçando e o outro lado sempre recusa. Sabe, aquele clichê que a gente já tá acostumado. Até que depois de uma conversa, o Leon acaba se levantando, dizendo que ele ia pegar umas rosas azuis que tinham ali para levar para a irmã dele. E por meio de uns amigos dele, a gente fica sabendo que, infelizmente, a irmã do Leon, chamada Alice, acabou morrendo de pneumonia há um ano atrás. E o único motivo para eles terem ido até aquele local era para pegar as flores da cor que a irmã dele tanto gosta para levar pro túmulo dela. E falar sobre isso acabou deixando o clima bem pesado, mas quando o Leon voltou, eles conseguiram fazer ele voltar a ficar um pouco mais leve. E para poder falar de coisas mais divertidas, o Leon acaba falando da primeira experiência dele chegando na capital. Como ele cresceu do outro lado do país, ele acabou ficando maravilhado quando viu pela primeira vez a Torre do Relógio Azul. E essa informação ela vai ser bem importante, deixem no espaço guardado aí na mente de vocês. O Duke também logo acabou chegando no lugar para poder ficar do lado da Letícia, mas não antes de ficar cercado de mulheres. E quando ele bateu o olho naqueles três, já ativou o modo pai pescotapa nele, que fez os coitados ficarem se cagando de medo. Bem, depois de terem conversado por bastante tempo, o Percy acaba saindo para poder tomar um ar fresco. Só que ele ficou tomando o ar fresco por bastante tempo, e ninguém tinha nem suspeitado disso. Antes deles irem embora, a Letícia iria levar o Duke para eles verem as flores todos juntos. Só que quando eles chegaram perto das flores, o Duke e o Jade já ficaram com uma cara de que a merda estava acontecendo. E o que eles tinham visto era o corpo do Percy, que há bastante tempo estava desaparecido. E parecia que ele tinha tirado a própria vida dele, já que os seus pulsos estavam cortados. A Letícia, vendo tudo isso, tentou pensar no que realmente estava acontecendo, mas o Duke, pensando que ela não estava bem, acabou colocando a mão dele na testa dela. E pela terceira vez depois de encostar nela, ela acabou lembrando mais da história da Nove. E essa lembrança estava mais para uma visão, onde ela viu a Elise falando algo sobre o Leon sempre estar aparecendo do nada. E quando ela teve aquela lembrança, foi o suficiente para Letícia já saber tudo o que estava acontecendo. Antes deles saírem da ilha e a polícia tomar conta de tudo, a Letícia, para poder colocar o plano dela em ação, começou a fazer uma cena dizendo que queria que o Leon fosse com eles para poder consolá-lo no caminho. O Jade acabou achando isso muito estranho, mas como era um pedido da própria Letícia, ele nem questionou o que ela tinha pedido. E após passar um tempo, ela acaba fazendo uma outra cena, dizendo que o laço que ela tinha no urso dela acabou saindo pela janela. E só por parar naquele lugar, o Leon já começou a agir de um jeito muito estranho, dizendo que ele iria descer ali mesmo. Mas antes dele ir, a Letícia pergunta se eles já tinham se visto. O Leon disse que não, mas a Letícia então pergunta quem ele era. Além disso, ela também fala que ele tinha falado pra ela que a torre do relógio era azul, mas na verdade a cor do relógio era dourado. E o Leon, já começando a trancar, mete o louco dizendo que ele estava bêbado e por isso tinha errado a cor do relógio. Mas a Letícia diz que a cor azul também era uma cor do relógio. E acontece que a tinta da torre era uma tinta especial que durante o dia deixava ela dourada e de noite deixava ela azul. E ela só sabia disso porque as crianças da rua usavam a torre do relógio como um ponto de encontro, usando a cor como horário. E nas lembranças da Letícia, ela lembra de conseguir convencer os amigos dela a ir ver os trens de noite. E tirando os guardas noturnos, as únicas pessoas que iam de noite para a estação de trem eram as crianças de rua. E a Letícia também lembra de um dia ter visto o Leon, o que acabou deixando as coisas confusas, porque o Leon tinha dito que ele vinha da capital. E ela não tinha deixado nenhuma brecha. A guria tinha encurralado o cara completamente. E vendo que não tinha saído, uma pessoa igualzinha ao Leon abriu a porta e usou a Letícia como refém para eles liberarem o Leon, o que acabou comprovando o que ela tinha visto na visão, que eram duas pessoas iguais ao Leon junto da Elisa, ou seja, eles eram irmãos gêmeos. Claro, usar a Letícia como refém não adiantou nada, também foi um péssimo erro, e o Duke com magia negra conseguiu imobilizá-lo e o Jade estava a um fio de cortar a garganta do Leon. Mas antes que eles mandassem mais uma pessoa de base, a Letícia já meteu um gritão, mandando eles esperarem, dizendo que queria ouvir o lado da história deles. E como ela praticamente tinha poder para poder manipular aqueles dois, não foi difícil eles atenderem o pedido.
Então, explicando a história, o Leon diz que ele tinha trocado de lugar com seu irmão chamado Leiden quando ele tinha ido buscar as rosas azuis. E enquanto Leiden tomava o lugar dele, o Leon aproveitou o momento para poder matar o Percy. E foi até fácil atrair o Percy para aquele lugar, porque bastou ele tocar no assunto da Elise que logo o Percy foi correndo pro meio das rosas. E o único motivo para eles terem matado o Percy foi porque ele merecia. Eles começaram explicando que eles são gêmeos que desde a infância acabaram sendo separados, mas teve um dia que quando Leiden tentou pegar a carteira do Leon, eles acabaram se reencontrando. E querendo que seu irmão aproveitasse a vida de um nobre, eles aproveitavam do fato de serem gêmeos para trocar de lugar sempre que pudessem. E já indo pro motivo para eles terem matado o Percy, tudo começou quando a Elise tinha se casado com ele. E por ela ser muito linda, muitos jovens queriam propor casamento e ela acabar com o noivado dele. E isso acabou afetando e muito o Percy, ao ponto dele passar o verão inteiro se embebedando. Mas o ápice de tudo foi quando alguns bastardos encorajaram ele a abusar da Elise. E quando ele desmaiou de bêbado, esses mesmos amigos do Percy também abusaram dela. Infelizmente, a ferida dela foi tão grande que a Elise já tinha decidido tirar a sua própria vida, mas não antes de contar tudo aos seus irmãos. E é aí onde é revelado que quando falam que alguém morreu de pneumonia, significa que alguém tirou a sua própria vida. E após ser revelado tudo o que fez, o Leon acaba perguntando para Letícia como ela sabia do ponto em que eles iriam se encontrar. E com a resposta preparada, ela responde dizendo que só sabia por conta de uma ponte que tinha perto da pequena ilha, que era perto o suficiente para alguém chegar nadando. E embaixo dessa ponte tinha um túnel que levava para esse exato local. Rapaz, essa prota, ela realmente sabe dar uma de malandra, né? Já deve ser a quarta vez que ela consegue ficar sem suspeitas de se fazer de inteligente. Depois de tudo isso, a Letícia consegue fazer o Duque poupar os gêmeos e fazer ele colocar na lista os caras que abusaram da Elise. Mas para poder manter eles sob o controle, ele deixou uma marca neles para saber o que eles estão fazendo. Assim, os gêmeos acabaram sendo poupados. Enquanto eles voltavam para casa, o Duque já manda um papo estranho sobre ele saber quem a Letícia era, o que já deixou ela suando frio. Só que não era sobre ela ser uma reencarnada, e sim sobre ela, na teoria, ser um gênio. Ele suspeitou isso dela. Ela, claro, começa a ficar desesperada, dizendo que tudo isso foi pura sorte, mas ele nem deu muita bola para isso, e só garantiu que eles iriam até um médico testar ela. E ele acabou cismando tanto com esse negócio de gênio que mesmo na mansão ele não calava a boca falando sobre a Letícia ser um gênio. Ele cismou tanto que depois de alguns dias ele enganou a coitada da Letícia dizendo que eles iriam para uma loja de doces. Só que ele na verdade estava levando ela pro médico que iria testar ela. O médico que queria testar ela era o Dr. Sibel, que de primeira se mostrou um médico comum, mas ele era bem mais que isso. A Letícia acaba fazendo os testes e ela consegue responder algumas perguntas, mas outras ela não conseguia. E quando o teste terminou e o Sibel ia ver os resultados, a Letícia começou a ficar um pouco depressiva pelo fato dela não ser um gênio. Isso porque ela tinha medo de que caso Kallen saiba disso, ele acabe não tratando ela do mesmo jeito que a tratava, tendo medo de que ele acabe jogando ela fora ou faça ela de empregada. O Kallen acaba chegando e só de ver que ela tava chorando já fez o cara começar a ficar desesperado. E quando ela explica tudo o que estava acontecendo, ele diz que o verdadeiro motivo dele levar ela até lá não era porque ele tinha expectativas nela, mas sim porque estava preocupado com ela. Acontece que na família Llewellyn várias mentes brilhantes acabam nascendo, mas o problema nisso era que esses mesmos gênios podiam acabar ficando depressivos ou até mesmo podiam tirar a sua própria vida. Isso porque para essas pessoas ter uma mente brilhante era como uma maldição. E o Jade foi uma dessas pessoas. Ele quando criança ele era apático e desmotivado quando criança. E por isso o Kallen queria testá-la para já o mais rápido possível tomar medidas com isso. E no final ele termina dizendo que não tinha problema ela não ser nenhum gênio. E depois de toda essa confusão ter sido resolvida, o Sibel chega todo desengonçado dizendo que os resultados do teste da Letícia já tinham saído. E os resultados apontavam que ela era uma criança superdotada. A habilidade linguística dela era muito boa, ela podia dar descrições ricas em detalhes e também tinha uma dedução e consciência da situação excelente. O Manhwa passa a sensação de que ela era pouca coisa, mas vamos fingir que essa criança realmente não era acima da média só pra não quebrar a imersão. Vamos fingir, né? Depois disso, eles acabam indo embora com Kallen ainda não largando o papo da Letícia ser um gênio. Mas digamos que eles não deveriam ter feito isso. Isso porque logo após eles saírem, o comportamento do Sibel mudou completamente, dizendo que se a Letícia tivesse se esforçado um pouco mais, ela poderia ter encontrado a flor vermelha que estava escondida no local. Não só isso, como também vemos que esse cara não era o verdadeiro Dr. Sibel. Isso porque o verdadeiro estava preso em uma cápsula. E qual era a verdadeira identidade desse médico falso? Simplesmente o cara que anda desafiando Kallen
desde o início. E o falso Cybele termina dizendo que tem certeza de que a Letícia se tornará uma bela mulher. E assim a gente termina o capítulo com essa revelação e a Letícia pegando uma carona com o Shion e com o Jade. O capítulo começa com a Rei pegando uma carona com o Jade para voltar para a mansão, só que durante o caminho, passando por um dos becos em que ela vivia, ela acabou vendo que o lugar não era o mesmo de antes, porque agora tinha um santuário no lugar. E o mais impressionante é que o nome do santuário era He. E o Jade e o Kallen basicamente explicam que isso tudo era coisa deles. A Letícia, sempre que passava por aqueles becos, acabava ficando com um olhar triste, e para poder conquistá-la e deixá-la mais feliz, eles compraram a maioria das casas que tinha ali para poder construir aquele santuário, para que assim as crianças dos becos não acabassem morrendo de frio. Além de também, o motivo do Kallen ter feito isso foi para ela começar a chamá-lo de papai, o que no começo era bem difícil para ela, mas depois disso ela começou a chamá-lo. Ai, calma aí, quase chorei aqui que essa cena acabou sendo meio emocionante. Após isso, a gente vai pro Leon e pro Leiden, que já estavam se preparando para meter o pé dali. Mas o interessante é que a gente acaba descobrindo que o Dr. Cybele foi a pessoa que ajudou os irmãos a matar o Percy. Ele simplesmente num dia qualquer, de algum jeito sabia da situação dos irmãos e incitou eles a cometer aquele assassinato com o seu plano. Mas como eles acabaram falhando de não serem descobertos, o Cybele não falou nada e só deu aquela flor pros irmãos entregarem na mansão do Kallen. Só que nem isso esses dois fizeram direito. Ao invés de deixar aquela flor, eles deixaram uma rosa azul que era um símbolo de arrependimento e gratidão. E como esses dois foram os incompetentes em tudo que era possível, eles já tinham se preparado para ir para outro lugar e recomeçar a sua vida. Mas logo quando eles iam entrar no trem, um deles acabou vendo uma pessoa que deixou eles paralisados. E não preciso nem dizer quem era. O Dr. Cybele, que ficou se fazendo de cara atrapalhado. Ele acaba chegando nos dois, deixando eles trancados mais que tudo, e diz que estava lá para pagar a multa deles, já que ele tinha feito 3 pedidos para eles. O primeiro era cometer um crime perfeito, o segundo era não ser pego pela polícia, e o terceiro era deixar a flor vermelha na cena do crime. E mesmo assim, eles não conseguiram cumprir nenhum dos pedidos. Eles acabam ficando com medo, mas dizem que tinham que pegar o trem dele. Só que quando eles foram ver, o mesmo trem que eles iam pegar começa a pegar fogo do literal nada. E quando o Cybele foi devolver o ticket deles, eles começaram a se sentir estranhos, com algo parecido com o que o Kallen tinha feito com eles. E seja lá o que estava sendo usado neles, foi o suficiente para poder dar uma morte indolor para eles. Enquanto o Cybele, ele saía todo triunfante. Tendo um breve time skip, depois de toda aquela confusão, a Letícia, que ainda estudava dentro da casa, estava precisando fazer uma poesia porque era o dever de casa dela. E depois de uma sugestão do Shion, ela conseguiu fazer. O problema vinha depois. Acontece que o Shion tentou o máximo possível não deixar que o Kallen e o Jade vissem aquela poesia. Mas acontece que mesmo indo contra as ordens dele, os dois acabaram vendo a poesia, que era cheia de onomatopeia e era bem coisa de criança mesmo. Porém, esses dois acabaram levando essa poesia a sério demais, literalmente endeusando tudo que ela tinha escrito naquilo. Esses dois malucos até mesmo colocaram magia de preservação na poesia só pra não estragar. Cara, magia de preservação numa poesia de uma criança, velho. O Shion até tentou impedir esses dois maníacos de não deixar a Letícia saber disso, mas infelizmente essa tentativa foi em vão, porque a Letícia logo acabou descobrindo que eles leram a poesia dela, e ela ficou um pouquinho irritada, e principalmente morrendo de vergonha. Ela chegou até mesmo a se trancar no quarto enquanto tinha um ataque. Mas para poder se reconciliar com ela, o Kallen atrai ela para fora do quarto para falar com ela sobre a escola. Porque ele explica que por conta da família dele ser muito pica, ela podia facilmente entrar nesses 2 últimos meses de aula que ia ter, para no ano que vem ela decidir se vai estudar lá ou não. Mas a Letícia disse que não ia enquanto ele não se desculpasse por ter lido a poesia, o que foi algo inesperado para ele, porque ele nunca pediu desculpa para uma pessoa. Mas já que o assunto era a Letícia, ele se desculpou sem nenhuma dificuldade com ela. Cara, o que uma criança não faz com uma pessoa, né? Após isso, a gente tem outro time skip, com o dia da Letícia ir pra escola tendo chegado, e a Mariane que tava bem sumida arrumando ela. Mas uma pequena dúvida que deixaram no ar foi quando o Kallen disse pra Mariane a escola que a Letícia estudaria. E saber a informação acabou deixando a Mariane bem preocupada e deixou a Letícia curiosa. E durante o caminho, ela fala que o verdadeiro problema daquela escola era que os nobres daquela escola eram do maior nível de nobreza que tinha naquele reino. E ela não quis dizer isso em status social. A gente vai descobrir do pior jeito possível. Assim, depois de chegar na escola, eles logo conhecem a Madame Polione, que era a dona daquele lugar. E ela recebe eles muito bem lá, ao ponto de te deixar pensando que nem a Letícia de que aquela mulher era bem elegante. Só que aí chega a Mariane e fala que ela não era uma mulher e sim um homem. Puta que pariu, mais um trap para a lista. Essa lista não vai acabar nunca, cara. Bem, depois de se despedir do Duque, a Letícia começa a conhecer as outras garotas de lá, com a primeira se apresentando sendo a Lavigne, que nem perdeu tempo e já começou dizendo que, tirando a Letícia, todas
todas dali eram as futuras líderes da sociedade, e diferente dela, elas eram filhas de sangue de nobres. Mas mesmo sendo uma nobre, ela seria generosa o suficiente para contar para ela sobre uma peça que seria apresentada no Palácio Real. E como ela entrou muito tarde, ela não poderia participar dessa festa. Mas a Letícia, que estava tentando e muito se enturmar, disse que se possível ela poderia editar o script. Mas é criança nobre e arrogante que a gente tá falando, então não seria tão fácil assim. Elas até fizeram uma rodinha para conversar sobre o que fazer, e elas ficaram bastante tempo nisso. E quando elas terminaram de falar, a Lavigne falou que elas não podiam simplesmente do nada se tornarem amigas da Letícia. Então, para que elas se tornassem amigas, a Letícia deveria fazer a parte dela para assim elas começarem uma amizade. E a parte dela seria várias coisas humilhantes, desde dar presentes para ela com algo escrito, até mesmo a fazer o que elas pedirem sem reclamar. Então, vendo que não adiantava mais tentar ser amigas dela, a Letícia simplesmente dispensa elas educadamente, já que o que ela queria era ser amiga delas, e não uma subordinada. E no fim ela viu que não ia adiantar tentar dar uma de bonzinha. Então, quando o Kallen foi buscá-la, ela, claro, não estava muito bem, ela estava com uma cara muito ruim. E o Kallen, já pronto para fazer uma chacina daquela escola, pergunta o que estava acontecendo. E deixando bastante coisa de fora, ela diz que as amigas dela falaram sobre uma festa do chá que elas vão levar os bichinhos de estimação delas. E como ela não tinha um bichinho, ela não poderia participar. Mas o que esse carinha não faz pela sua filha, né? No dia da festa do chá, ele apresentou um bichinho que ela poderia levar. E pela reação dela, não era um bicho comum, não. Ah, e também tinha o Jade, que ia junto com ela, que tava com uma roupa extravagante, até demais pra uma simples festinha. E quando eles pisaram no lugar com o bicho deles, todos os outros animais pequenininhos dali meteram o pé na mesma hora que viram aquela coisa. E aí tu pergunta, que tipo de monstruosidade ela acabou levando pra aquela festa? O bicho não era nada mais e nada menos do que um fodendo leão gigantesco. E aí tu entende completamente o espanto dos animais e também das crianças, porque qualquer coisa que elas fizerem de errado vai ser só uma mordida na cabeça. O Jade, que era o que tava mais afim de espalhar o caos, chega dizendo que aquela festa era bem decepcionante. E só de olhar pra ele, a Lavigne já se apaixonou automaticamente pelo garoto. Ela disse pra ele que até tentou ser amiga da Letícia, mas ela tinha recusado. Mas já sabendo exatamente o que estava acontecendo, o Jade só chega perto dela e diz que ela deveria ser um pouco mais esperta. Afinal, ela era a quinta princesa do reino, mas a Letícia era a única filha dos Loelton, e por isso ela não deveria deixar a relação entre as duas famílias ácida. Caso contrário, o rei não iria mais mimá-la tanto quanto a mima. E não satisfeito, ele ainda diz para Letícia cumprimentar as amigas dela, já que elas estavam até mesmo chorando de alegria por ter a presença dela ali. A Letícia fica meio assustada por ver o Jade daquele jeito, mas ela decidiu entrar na brincadeira. Ela cumprimenta as amigas dela e até diz que nem fazia ideia que a Lavigne era uma princesa, mas no fim ela esperava que elas pudessem se tornar futuras amigas, e principalmente ela esperava que a Lavigne estivesse sorrindo na próxima vez que elas se encontrassem. E rapaz, a prota ela do nada adotou uma postura que até eu fiquei impressionado quando eu vi. Vou dizer que ela tava precisando colocar umas pessoas nos seus devidos lugares. Quando eles voltam pra carruagem, o leão, que tava sendo uma arma mortífera, age de um jeito todo carinhoso, e a Letícia até que gosta bastante do pelo dele. Mas ela logo deixa esse assunto de lado, ficando preocupada com o que vai acontecer no futuro, acreditando que o que eles fizeram vai fazer ela ter que sair da escola. O Jade diz que ela pode decidir sair da escola quando ela quiser, mas ela sempre deveria falar pra eles as pessoas que importunam ela. Caso contrário, ele teria que repreender ela. E só aquela simples frase fez ela perceber algo importante nela mesma, que foi o fato dela ter mudado. Se fosse a ela antiga, ela teria feito todos aqueles pedidos estúpidos daquelas garotas e talvez até mais. Mas agora era diferente. Agora, a família dela trata ela tão bem que ela se sentiria envergonhada se deixasse os outros desrespeitá-la. E por causa disso, ela não vai mais se deixar ser menosprezada. E por isso, talvez esse seja o verdadeiro milagre daquele inverno. E com isso, nós finalmente chegamos no capítulo 40, que é o capítulo que o Manhwa parou. Infelizmente, ele tá em hiato desde o início de 2022, e até hoje não tem nenhuma pista sobre a volta dele. O que infelizmente mostra que eles não devem voltar tão cedo assim. Mas enfim, gente, eu gostei bastante de trazer esse quadro pro canal. Além de me divertir, ele também trouxe bastante resultado. Então diga aí nos comentários outros manhwas que vocês querem que eu traga. Mas enfim, o que vocês acharam desse manhwa? Comentem porque eu vou querer saber, viu? Então se você não é novo no canal, por favor, se inscreve, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E também deixa o teu like que ele vai ajudar bastante. E então, até o próximo vídeo.